Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos criando uma tela de menu. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição a playlist de todos os vídeos que a gente desenvolveu até agora. Porque é importante que você entenda o passo a passo que a gente seguiu até chegar aqui nessa fase. Então, aqui nessa fase nós temos a tela de menu, né, onde eu calculei a área do botão play. E quando eu clicar nessa área, né, quando eu colocar o mouse nessa área, ele vai mostrar para mim uma borda. E quando eu clicar nessa área, ele vai me levar para a tela de jogar. Que essa tela está em construção, essa tela foi uma tela que a gente desenvolveu no Canvas. Então, tudo isso a gente já construiu nos vídeos anteriores que estão na playlist construindo uma tela de menu. Então, agora a gente vai vir e vai construir a segunda tela, que é a tela de informações. Então, nós vamos vir aqui no Canvas, né, onde a gente criou essa tela. Nós vamos criar uma segunda tela, que é tela de informações. Então, essa tela de informações também vai estar em construção, do jeito que está aqui. Eu vou baixar essa imagem, vou em compartilhar, baixar, e aqui eu vou selecionar a imagem que eu quero, que vai ser a imagem apenas, né, a imagem 3. Então, página 3, pronto, baixar. Então, aqui vai aparecer a imagem, né? No meu PSIC.js, eu vou vir aqui em arquivos de esboço, carregar arquivo. E aqui vou clicar nessa área branca e aí a gente vai abrir. Então, carregou aqui, vamos fechar a nossa tela de informações, a imagem, né, da nossa tela de informações está aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai criar uma variável chamada tela info. E essa variável vai guardar a imagem que nós acabamos de baixar. Tela info load image, que é o comando que nós vamos passar o caminho da nossa imagem, que é tela info. Então, se você não está entendendo nada que eu estou fazendo aqui, é porque você não assistiu os vídeos anteriores, que é onde eu explico como fazer o upload de uma imagem, como utilizar uma imagem no plano de fundo da minha tela, como criar um botão, na verdade, como calcular a área de um botão, como clicar nesse botão, né, como mudar de tela. Então, tudo isso eu expliquei nos vídeos anteriores. Então, é importante que você assista para poder acompanhar a construção da tela de menu. Então, agora a gente vai criar outro else if, que vai ser quando a nossa tela, que é a nossa variável de estado, estiver no estado 2, que é quando nós vamos clicar no botão de informações e nós vamos enviar para a tela igual a 2, que foi o que a gente fez aqui na tela igual a 1. Quando nós clicamos no botão play, ele foi para a tela igual a 1. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa para quando ele for para a tela igual a 2, certo? Nesse caso aqui, a gente vai chamar a função da tela 2, que a gente ainda não criou. Então, aqui o else if vai ser para abrir a tela 2, certo? Não confundam. A gente tem a tela de menu, que é a tela onde vai estar todos os códigos dos nossos botões, né? E a tela 1 e a tela 2 são os ifs para abrir as telas. Então, não confundam, certo? Quando a tela for igual a 1, que foi o que eu fiz aqui, tela igual a 1, eu enviei, né? A partir do momento que o mouse foi clicado, eu alterei o valor da variável para a tela 1, tela igual a 1. E aí eu verifiquei, se tela igual a 1, abra a tela de jogar. E aqui do mesmo jeito, se tela igual a 2, abra a tela de informações. Mas antes disso, a gente precisa vir aqui, criar um arquivo, tela info, informações, sem acento e sem cedilha, .js. Adicionar arquivo. Aqui vou criar uma função, function,
tela info. E aqui dentro eu vou colocar background tela info, que é o nome da minha variável que eu criei aqui em cima, tela info, que eu guardei a minha imagem da tela info, certo? Da tela de informações. Então aqui eu vou vir no meu arquivo JS, tela info, e vou vir aqui, tela info, coloquei a minha variável, ponto e vírgula. Para que esse arquivo seja visível no nosso programa, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior, que é vir aqui no index.html, vou vir aqui, copiar esse script, colar, não vou apagar nada, tá? Vou só acrescentar. E aqui eu vou colocar tela informações, do jeito que eu digitei na hora que eu fui criar o arquivo. Então, tela underline informações.js. Agora, o nosso arquivo está visível e a gente pode executar. Sempre tem esses 3 passos. Quando eu crio um novo arquivo JS, eu preciso colocar ele no HTML e preciso chamar a função lá no meu arquivo principal, que é o sketch.js. Então, aqui eu vou chamar a função tela info, certo? Só conferir se o nome que eu coloquei na função é justamente esse, tela info. Se você quiser, você pode copiar isso aqui e colar lá no sketch.js, aqui, certo? Então, é justamente isso que a gente precisa agora para executar a tela 2. Agora, a gente vai fazer o cálculo para verificar se o usuário clicou nesse botão, né? Então, primeiro, a gente vai fazer aquele primeiro passo, que é colocar a borda em cima. Então, a gente vai vir aqui, né? Vamos clicar em cima da chave onde está abrindo o nosso if tela 0, que é o if que verifica a tela de menu, né? Se a tela for igual a 0, significa que ela está no primeiro estágio, que é o estágio 0. E aí a gente vai abrir a tela de menu. Na tela de menu a gente tem esse código todo. Então aqui eu venho, clico na chave, vejo onde ela está fechando e vou colocar o meu código aqui antes de fechar a chave. Então aqui está fechando, coloco o meu código aqui antes. Se mouse x for maior igual. Aí a gente vem para essa parte aqui de verificar a tela, né? De verificar a posição do mouse. Então a gente vai colocar a posição do mouse aqui no centro do nosso círculo. Então, a gente vai tentar achar o centro aqui, mais ou menos, posicionar o nosso mouse no centro do círculo. E aí, a gente tem aqui a posição 434 e 150. Então, a gente vai colocar isso em uma variável, que eu vou criar basicamente as mesmas variáveis aqui que a gente criou para o botão play. A gente vai criar, então, var bot x1, bot x2, né, que a gente está no segundo botão. A posição que nós encontramos aqui foi 433, então nós vamos colocar 433 para x. Aí aqui, var bot y2 igual, aí a posição em y é 153, que é justamente a posição que a gente está verificando, né? Então aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu estou mostrando a posição do meu mouse, certo? E aí, quando eu coloco aqui no centro, eu olho para esse número que está lá no canto superior esquerdo da minha tela e vejo a posição de x, 2 pontos, posição de y. Então, a gente tem que olhar para esse valor para poder saber esses valores que eu estou digitando aqui. Vou criar aqui uma variável chamada raio bot2, raio bot2, que é o raio do botão 2. E aqui eu vou colocar o raio, ele vai ser o raio que a gente anotou lá no primeiro vídeo, que a gente anotou que era 25 o raio do nosso botão. Então, a gente vai colocar aqui igual a 25. Então, lá no primeiro vídeo eu mostrei para vocês como saber a dimensão desses botões para a gente poder utilizar aqui no Princípio.js, certo? Então,
aqui a gente anotou 25 o raio do botão, do segundo botão. Então, a gente já tem essas informações. Agora, a gente vai lá em referência do P5JS e vai buscar a função dist, porque ela calcula a distância entre dois pontos. Então, o ponto 1 vai ser o centro do meu círculo e o ponto 2 vai ser a posição do meu mouse. Então, quando a distância entre esses dois pontos for menor ou igual ao raio que a gente tem do nosso círculo, isso quer dizer que o mouse está na área do meu botão, certo? Então, tentem visualizar isso com calma aí, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Nós vamos pegar essa função, vamos colocar aqui, antes do nosso if. Então, VAD calcula a distância entre x, que é esse bot x2, que é a posição inicial do botão 2, o centro, né, do nosso círculo, y, que é o bot y2. Então, aqui nós temos o primeiro ponto, que é o centro do nosso círculo. Agora, a gente vai para o segundo ponto, que é as posições do mouse, mouse x e mouse y. Então, aqui a gente vai colocar, se D for menor ou igual ao raio, se D for menor ou igual ao raio do botão 2, que é essa variável, raio bot 2, a gente vai dizer para criar um círculo com essas posições, bot x1, bot x2 e o raio, que é raio bot 2. Certo? Então, nós vamos criar um círculo sobrepondo ali, mas esse círculo vai ser igual ao retângulo que a gente criou. Ele não vai ter preenchimento, apenas a borda. Ok, agora nós vamos dizer que se o mouse for pressionado na área que a gente calculou, que é nessa distância, tela igual a 2, certo? Então, a gente muda o estado da tela para 2, ou seja, abre a tela 2, que é a tela de informações. Então, aqui eu vou salvar o meu código, salvar tudo que eu fiz e vou executar o nosso programa. Para facilitar a visualização, vou abrir aquela tela que a gente tinha aberto lá no último vídeo, que é só você vir aqui, compartilhar arquivo, compartilhar, e vai vir aqui em tela cheia, nessa setinha. Aí você vai clicar aqui, vai abrir essa tela, que é só a tela de execução do seu programa. E aqui a gente vai ter a nossa tela de menu. Então, tá vendo que aqui a gente criou o nosso círculo com raio 25. Então, o cálculo que a gente fez lá no início estava errado. No primeiro vídeo, a gente disse que o raio do nosso círculo é 25. E, na verdade, o raio é 50. Então, aquela largura que estava aparecendo lá na tela, que é essa daqui, ó. Quando a gente vem aqui, a gente clica aqui nesse ponto e aumenta e diminui. Estava aparecendo largura igual a 50. Isso quer dizer que o nosso raio do círculo é 50. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar raio botão 2 igual a 50. Vamos salvar nosso código. Vamos aqui e vamos executar novamente. Atualizar a nossa página. Então, aqui ó, já está criando o nosso círculo em cima do botão de informações. Ele está um pouco mais para baixo do que o círculo que a gente tem, né, para o nosso botão de informações. Então, o que a gente pode fazer? Diminuir um pixel na altura do nosso botão. Então, aqui eu vou colocar bot y2 igual a 150 para a gente ver se vai dar alguma diferença, certo? Então, vou salvar aqui as minhas alterações, vou vir aqui e vou
atualizar a minha página. Agora, o meu botão e a minha borda estão na mesma posição. Então, isso quer dizer que esse Y aqui, igual a 150, está correto, né? Essa altura está correta, certo? Então, aqui está tudo certinho pra gente. Beleza? Agora, o que mais importa, a gente colocou o mouse em cima do botão e ele está aparecendo a borda. Quando a gente clicar o mouse nessa área, ele deveria enviar para a tela igual a 2. Não enviou. Por quê? Não sei. Vamos ver o que aconteceu. Bom, eu vou ensinar vocês a encontrar o erro, né? Então, aqui a gente tem a possibilidade de trocar aqui a tela para 2 e verificar se a tela está aparecendo. Ó, quando eu coloco tela igual a 2, a tela não aparece. Então, isso quer dizer que tem algum erro na hora de procurar ali para abrir a tela. Então, a gente vai vir aqui, nessa parte, ele está dando um erro para a gente. Ó, ele está dando aqui para a gente dizendo que tela info não existe. Tela info, a variável está correta. Então, tela info, eu criei essa variável aqui. Usei aqui a variável tela info. Acho que é porque eu não posso colocar. Isso é importante. Não posso colocar o nome da variável idêntica ao nome da minha função, porque vai dar problema. Então, aqui eu tenho uma variável chamada tela_info para utilizar a imagem e criei a minha função aqui, tela_info, igual a variável. Então, aqui eu vou colocar tela informação. Informação sem C maiúsculo e sem acento. Vou copiar e vou colar lá no meu if. Então, aqui no meu if, para chamar a função tela informação, certo? Então, essa parte do erro, eu quero que vocês entendam como que conserta, como que verifica se está funcionando certinho. Então, como foi que a gente verificou se a tela de informação estava executando corretamente? Troquei o valor aqui inicial da minha variável tela, estava começando em 0, eu vou lá e coloco em 2, que ele vai abrir direto a tela para mim, certo? E aí tá abrindo aqui a tela para mim, tá funcionando, agora eu sei que tá funcionando, então eu vou voltar essa variável inicial para 0, e aí eu vou mudar para 2 apenas quando clicar no botão. Então, vou salvar, vou vir aqui, atualizar. E agora, quando a gente clicar aqui, vai para a tela de informações, certo? Então, é um errinho besta, mas se você não prestar atenção, você vai ficar horas tentando encontrar o erro. Então, gente, esse vídeo ele ficou um pouco longo também, mas são vídeos que mostram passo a passo, né, para calcular e para verificar se o mouse foi pressionado. Então, realmente é um vídeo longo. Então, pessoal, esse foi o vídeo, esses foram os vídeos para criar uma tela de menu. Agora a gente já tem essas telas funcionando. Se você quiser colocar mais informações, você pode, vai seguir na mesma lógica de imagens, certo? E para colocar outros botões também, você vai fazer os mesmos cálculos para cada botão, ok? Então, essa sucessão de vídeo acaba por aqui. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever, é a forma que vocês me ajudam a trazer mais vídeos para vocês por aqui, certo? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!